Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao lar da Ana Guiomar. É um prazer tê-los aqui. Casa cheia hoje, a gente fica muito feliz. Alguns recadinhos inicialmente. Peço que vocês desliguem o celular ou coloquem no vibracal, né, para não atrapalhar. A atenção de vocês também. Após a palestra, nós teremos os passes, tá? Então, quem quiser receber o passe, pode ficar sentadinho que a Vivian vai chamando por fileiras para receber o passe. Após o passe, nós temos o alinhamento, tá? Seria um alinhamento de chakras. Então, quem quiser fazer também volta para o seu lugar e aí a gente vai chamando também um por um. É coisa de 10 minutos, cada um, não demora muito, tá? E quem já fez gosta muito, então eu aconselho, tá bom? Que todos façam, mas fiquem muito à vontade, tá bom? Durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, no final, o Paulo vai ficar aqui no salão, enquanto a gente faz os passes, faz o alinhamento. Vocês podem tirar dúvidas com ele ou até mesmo com o nosso querido palestrante de hoje, convidado, tá? Então, mas aí após a palestra, por favor. Bom, às quartas-feiras nós temos também atendimento ao público, tá? Às 20 horas. Então, quem quiser retornar amanhã, nós temos atendimento, não são palestras, são atendimentos mesmo com as pessoas da casa. Às vezes você quer conversar, né, uma parte emocional, depressiva, alguma coisa física, quiser vir aqui e conversar com a gente, nós estamos à disposição com o maior carinho. Bom, vou falar da rotina da casa. Todo primeiro domingo do mês nós temos o nosso café comunitário, que nós fazemos aqui e servimos para as pessoas do bairro. Então é pão, manteiga, chocolate, açúcar, café. Quem quiser doar esses itens são muito bem-vindos. Temos também no penúltimo sábado do mês, que foi esse que passou, nós fazemos o sopão no frio e agora que está quente a gente tem feito o macarrão. Então a gente faz na casa de um dos integrantes, né, dos trabalhadores, faz o macarrão com carne, legumes e distribui para os moradores de rua no sábado à noite também. Então é tudo muito bem-vindo. Dia 13 agora, Dia das Crianças é dia 12, mas no dia 13 nós faremos a festa aqui na praça. Nós nos unimos à Igreja Santa Isabel e a Pastoral Infantil que cuida das crianças aqui do bairro. Então nós nos unimos e vamos fazer uma festinha no período da manhã, no domingo, para as crianças. Quem puder colaborar com doces, para que a gente monte as cestinhas para dar de lembrança. Tá? Vamos ter cachorro-quente, pipoca, vai ter uma cama elástica, vai ser bem legal, tá? Então é isso. Bom, os recados foram todos dados. Eu vou ler um trechinho desse sinal verde sob o espírito de André Luiz. Vamos lá. Ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia, a atisnar-nos o pensamento, registrando anedotas inconvenientes
em torno de acontecimentos e pessoas. Tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Agora eu peço que todos fechem os olhos. Senhor Jesus, nosso amado Pai, nós agradecemos por mais uma noite de oração, de conhecimento, de acolhimento. Pedimos que todos saiam daqui com o coração confortados e cheios de amor. E mais uma vez agradecemos por mais um dia e mais uma noite. Que assim seja. Bom, agora então vamos dar início à nossa palestra, com toda a nossa gratidão ao nosso amigo que veio nos honrar com a palestra de hoje. Ele é do Obreiros do Bem e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Paulo Toma. Obrigada, Paulo. Fica à vontade, viu? Eu que agradeço. Bom, caloroso boa noite a todos, a todas, né? O tema que eu trouxe para falar para vocês hoje é: dai de graça o que de graça recebestes. Jesus reúne os seus discípulos, os 12 apóstolos, e delega-lhes uma missão. Ele diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, e arremata: dai de graça o que de graça recebestes. É uma coisa para a gente pensar no que é que nós temos que Deus nos dá gratuitamente. Primeiro, eu gostaria de lembrar que o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo não é nosso. Ele está nosso, mas não é nosso. Nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão nossos. Mas um dia nós vamos ter que devolvê-los ao verdadeiro Senhor que dá vida ao mundo. E talvez, se possível, de uma forma mais brilhante do que quando nós os recebemos. Bom, então nós temos muita coisa que a gente pode falar no dia a dia que não é nosso. No ano 34 a 35, os discípulos de Jesus fundaram a primeira igreja em Jerusalém, que batizaram de a Casa do Caminho. Nós temos aqui na cidade Centro Espírita Casa do Caminho. Naquela época não se podia falar Centro Espírita, porque na verdade não existia a palavra espírita. A palavra espírita, espiritismo, nasceu aqui agora com Allan Kardec. Então nós temos, porque essa igreja que eles fundaram era uma verdadeira casa espírita. Como aqui nós estamos aqui reunidos, onde se ministrava as palestras, fazia a doação de passes, restaurava a saúde aos enfermos, expulsava os espíritos maus, e assim por diante. Tudo que eles faziam naquela época, nós estamos fazendo, continuamos fazendo, copiando o que eles faziam. E então, nas nossas casas, é normal a cura aos enfermos. Muitas casas por aí, muitas pessoas às vezes, com alguma certa doença, eles acabam voltando para o médico e o médico não sabe nem como ele foi curado. Porque
na verdade, o que acontecia? Na casa espírita se retirava a companhia espiritual que dava-lhe essas coisas ruins, trazia-lhe as coisas ruins, e quando essas entidades são retiradas também. E também no caso de doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Então, o expulsar os demônios, restituir. Agora, os leprosos. Naquela época eles curavam muitos leprosos. Mas, por incrível que pareça, eu não sei onde que tem leprosos por aqui, né? Mas, acontece que naquela época era necessário uma mediunidade de cura, muitas mediunidades de cura. Então, existia muitos médiuns de cura. Não era só os discípulos de Jesus, não, que curavam. Tinha muita mediunidade de cura. Por quê? Naquela época não existia médicos. Agora, na nossa atualidade, nós temos muitos médicos. E se tiver muitos médiuns de cura, esses médicos acabam ficando sem trabalho, né? Então, a coisa vem evoluindo assim, num equilíbrio, né? Naquela época precisava porque não tinha médico. Hoje não precisam muito de médiuns de cura. É lógico que precisamos, mas já temos os médicos, né? A medicina. Então, tudo isso acontecia e acontece ainda hoje. O único problema, vocês já ouviram falar de algum discípulo de Jesus que ressuscitou algum morto? Bom, eu não ouvi nenhum. Então ele diz, ressuscitai os mortos. Mas vocês sabem de onde que vem a frase salvo pelo gongo? A frase salvo pelo gongo, ela vem do ano de 300 anos atrás, século 17, lá na Inglaterra. Bom, gente, primeiro que gostaria de lembrar que muitas pessoas antigamente eram enterradas vivas, porque a medicina ainda era bastante atrasada. Muitas pessoas foram enterradas vivas, a gente sabe. Todos nós sabemos de história em que pessoa, quando vai fazer a exumação, a pessoa estava lá de bruço, ou o caixão todo arranhado, tentativa de a pessoa se livrar quando foi enterrada viva. E muitas pessoas foram enterradas vivas. Então, lá na Inglaterra, cerca de 300 anos atrás, eles tinham esse costume de, quando ia enterrar a pessoa, colocava uma cordinha no pulso da pessoa e um sino lá em cima. Se de repente a pessoa tivesse sido enterrada viva e acordasse lá embaixo, ela simplesmente balançava o sino lá em cima e ela era literalmente salva pelo gongo. Mas antes eu gostaria aqui de aqui quando eu faço alguma brincadeira, eu gosto de subir aqui para que, vamos ver se o meu, para iluminar, né, essa noite e também embelezar a noite de vocês, tá bem? E a dos nossos queridos amigos internautas que devem estar também aí nos assistindo. Pela primeira vez eu sou o primeiro da fila aí, mas que a gente possa iluminar essa noite de vocês e deixar ela mais alegre também. Então, essa palavra salvo pelo gongo vinha por quê? Porque muitas pessoas eram enterradas vivas. E antigamente eles não sabiam o que era catalepsia. Hoje nós sabemos o que é catalepsia.
uma espécie de morte aparente. A pessoa parece mesmo, realmente parece que está morta. Mas é porque a medicina era muito atrasada, eles acabavam sendo enterrados vivas. Estado de coma, letargia, todas essas coisas aí antigamente. Então, quando as pessoas iam ser enterradas, quando Jesus ressuscitava as pessoas, por exemplo, o filho da viúva de Naim estava sendo levado para ser enterrado. Jesus costumava dizer assim: mas ele não está morto. O que Jesus estava vendo? Que a pessoa realmente não estava morta. Ele não está morto, ele apenas dorme. Vocês sabem o que é que nos diferencia no mundo espiritual de nós e dos espíritos? Porque quando a gente à noite, a gente sai do corpo, a gente vai para o mundo espiritual, e lá eles falam assim: olha, o encarnado. Como que eles sabem que a gente é encarnado? A gente tem uma espécie de cordão que a gente chama de cordão prateado, um cordão fluídico. Então eles veem esse cordão, e quando Jesus, lógico, ele nos vê por inteiro. Ele via a pessoa, ele via aquele cordão. Então a pessoa não estava desencarnada, ela estava ainda ligada ao corpo. Ele não está morto. Então, quando o filho da viúva de Naim estava sendo levado para ser enterrado, ela falou assim: filho da viúva de Naim. Naim é um vilarejo, uma cidade. Então, e já encontram Jesus e diz assim: mestre, se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Aí Jesus que diz: ele não está morto, ele apenas dorme. E restaura a saúde da pessoa e ela sai do caixão, não é? Mesmo Lázaro, né? Então, vocês já viram algum discípulo ressuscitar mortos? Bem, gente, então Jesus, tendo descido do monte, uma grande multidão seguiu ao mesmo tempo. Um leproso veio ao seu encontro dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica curado. E naquele instante o leproso ficou curado. Só que naquela época os leprosos, eles eram considerados mortos e expulsos da cidade. Ficava fora da cidade e tirado do livro dos vivos. E quando Jesus cura um leproso, ele diz assim: evita de falar isso a quem quer que seja, mas vai contar aos sacerdotes. Por quê? Eram os sacerdotes que recolocavam as pessoas no livro dos vivos. Na verdade, ressuscitando essa pessoa, porque ela estava morta, não é? Então, no livro O Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, capítulo 8, Emmanuel diz que os cristãos, eles conhecem apenas um tipo de morte: o da consciência culpada. Então, quantos mortos não são ressuscitados nessa casa? Ou em outras casas? Muitos que andam, mas como se fossem verdadeiros mortos, né? Pela consciência. Nós temos a história do filho pródigo, em que no final, não vou contar tudo porque o tempo não vai dar, mas no final o filho pródigo, o esbanjador, né? Pródigo é o gastador, esbanjador, ele volta, ele retorna e o pai dá uma festa para ele. O irmão, todos sabemos que o irmão fica muito contrariado. Eu sempre estive com o senhor nunca me deu uma festa. Aí o que acontece? Ele diz assim: convém nos alegrarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, Jesus, na verdade, não estava falando de ressuscitar os mortos do corpo físico, mas são exatamente esses tipos de mortos. E aí ele arremata então: dai de graça o que de graça recebestes.
é necessário a gente... O Divaldo, ele tem uma mensagem, um poema da gratidão, que ele diz assim, eu não vou recitar ela inteirinha, porque ela é muito compridinha, mas uns pedacinhos. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos vestes, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam pelos céus de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado pelos olhos que temos, que veem os céus, a terra, o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E ele vai recitando sobre a visão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Muito obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento no galho do almeiro. E ele vai recitando sobre os ouvidos. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que educa, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. E ele vai recitando sobre a voz. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação, do progresso, de redenção. Agradeço pelas mãos que acenam os adeuses, pelas mãos que fazem ternura, que socorrem na amargura, mãos que acariciam, que elaboram leis, mãos que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. E vai recitando sobre as mãos. E pelos pés que me levam a marchar, erectos, firmes a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes, nobres, sem reclamar. Agradeço pela casa, pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. O recanto de paz, a escola de amor. Que seja lá o meu lar um palácio, mas também que seja uma tapera, um tugúrio, uma casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. E vai recitando. Se nem mesmo um lar eu tiver, e vai recitando. Bom, então nós temos muito que agradecer, que Deus nos dá de graça. O sujeito estava recebendo a alta no hospital, e quando deram a conta para ele, inclusive do ar que ele respirava, ele chorou. Mas por que o senhor está chorando? Não estou chorando por causa do preço, eu tenho dinheiro para pagar. Eu estou chorando porque eu respirei a vida toda e nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. Naquela hora de pagar o oxigênio, ele percebeu o quanto que Deus nos dá. Tudo vem de Deus. Quando alguém fala assim, muito obrigado, eu não sei como te agradecer. Não agradeça a mim, agradeça a Deus. Porque Ele é a fonte de tudo. É dele que vem todas as coisas. Então nós vamos ver que no final dessa lição, tem alguém aí que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu tenho aqui para doar. Se tiver alguém que quer doar para alguém também, pode levar. Quer? Eu tenho aqui, gente. Se tiver mais alguém... Mais alguém? Tem mais alguém, se tiver? Então, gente, dai de graça o que de graça recebeste. Nós vamos ver o comércio que as igrejas faziam antigamente com as coisas santas. Não só antigamente, mas na nossa atualidade também. Nós vamos ver quanto comércio, quanto mercadejam as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Comércio. Isso Jesus condenava lá, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Nós vamos talvez falar mais um pouquinho mais para frente. Mas dai de graça o que de graça recebeste. É o desapego. Por quê?
Porque é o apego que nos faz sofrer. Nós sofremos porque ainda somos agarrados às coisas da matéria, do mundo. Ficamos apegados às coisas do mundo e sofremos por conta disso. Eu trouxe uma brincadeirinha aqui, que eu tenho pouco tempo para falar, esse tempo é bastante longo. Tem alguém que tem aí uma aliança? Pode confiar, ele roubou uma vez. Tem... Tá. E agora? Tem alguém que, se o senhor quiser vir aqui, ou a esposa do senhor, os dois? Não, pode ser outra pessoa também, não sei se é alguém. Paulo? Bonito nome, viu, Paulo? Eu gosto do seu nome também. Obrigado. Cadê a sua esposa? Aliança? Espera um pouquinho, vamos colocar aqui assim. Segura aí, vê se você acha alguma coisa embaixo. Tá aqui. Segura aí. Agora. Ai, caramba, tá aqui, ó. Ai, essa aqui. Faz assim com a mão. Isso. Paulo, o que acha de, no 3, eu fazer essa aliança desaparecer e aparecer imediatamente? Como eu esqueci seu nome? Bianca. É aparecer na mão da Bianca embaixo desse lenço aqui. Acho que é mágica. Só que acontece que eu já errei essa brincadeira 2 vezes. Né? Aquela vez você perdeu, teve uma vez que você perdeu o anel, né? Perdi o anel, poxa. Mas no caso de eu errar dessa vez, eu trouxe um presente aqui para... Como é o nome do senhor? Celso, eu trouxe um presente aqui no caso de... A incrível arte de desapegar. Essa aqui embaixo ele não consegue ler. Soluções práticas para você se livrar de vez de tudo que não serve mais na sua vida. Não quer dizer? Bom, isso é, se por acaso der errado, o senhor não vai sair de dedos vazios. Mas, então, é o seguinte, no 3 então, olha lá, Paulo, pode soltar no 3, 1, 2 e lá vai os 3. Apareceu aí, não, Bianca? Não. Ai, meu Deus. Nem nada. Bianca, você pode folhear o livro? É um cofre. Espera um pouquinho, aqui tem uma chave aqui, espera um pouquinho, só abre esse cofre aí. Na verdade, o presente que eu ia dar para ele não é o livro, é o cofre. Porque o cofre é um presente muito bom, porque você pega ele, coloca no meio dos livros lá, e quem vai saber que é um cofre, né? Isso, pode abrir? Isso, abre aí. Aqui nós temos um frasquinho aqui, abre esse frasquinho aí. Espera um pouquinho, o que está escrito no frasco? Aspirina. É o seguinte, é que a pessoa que desapareceu, perdi a aliança, ela ficou com uma dor de cabeça tão forte, ficou nervosa. E aí eu resolvi hoje trazer uma pessoa, aí não tem ninguém com dor de cabeça não, né? Então abre aí, por favor. O que tem aí? Opa! Comprimidos. Você esperava encontrar alguma outra coisa diferente? Talvez a aliança.
mais um frasquinho de comprimidos. Devolve então ali os comprimidos. Então nós temos aqui um outro frasquinho aqui dentro. Essa chave que está atrapalhando aqui. Tem um outro frasquinho aqui, ó. Mostra para. Tá lacrada. E, por favor, abre na verdade, o presente é para estar aí dentro, né? Vamos ver. Daí. Pode abrir? Pode. O que tem aí? É uma aliança. Vê se serve no dedo. Esse está escrito Maria aí dentro, Bom, essa é uma maneira da gente se desapegar. Então, desapegar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Bianca. É porque nós somos muito apegados. Então, para a gente doar, dar de graça, que de graça nós recebemos, a gente primeiro precisa se desapegar. Se a gente ficar grudado nas coisas, tem coisas que a gente não está servindo para nós. Temos que doar para alguém que precisa. Então, nós não temos nada. Eu não vou comentar sobre tudo que nós temos, pensamos que temos que não é nosso, porque não vai dar o tempo, né? Então, dai de graça o que de graça recebeste. Precatai-vos dos escribas que exibem a passear com longas túnicas e que gostam de ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros lugares, assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de intensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. Então Deus não vende benefícios. Vocês vão ver que tem muitos lugares que vocês vão encontrar que vendem. Eu quero dizer que espíritas não vivem da religião. Espíritas vivem para a religião. Normalmente nós tiramos do nosso bolso para colaborar com a casa, com as campanhas fraternais e tudo em nome de Deus. Não cobramos nada. Cada um de nós temos o nosso ganha-pão, o nosso sustento e não cobramos nada do que é de Deus. Então Jesus expulsa os vendilhões do templo. O que é que eles faziam? Eles iam lá fazer sacrifícios de pombinhos, de cordeirinhos, de animaizinhos, fazer sacrifícios que eram degolados pelos próprios sacerdotes. Por que isso? Para depurar a alma da pessoa que fazia esse sacrifício. Olha só, querendo mercadejar, ainda enganar Deus, porque dá para Deus o que já é de Deus, ainda ensanguentado. Era assim que era feito. E sabe de onde que vem a palavra banco que nós temos aqui hoje? Porque Jesus, ele derrubou a mesa dos... que ele diz aqui, ó. Começou a expulsar dali os que vendiam e compravam derrubou a mesa dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam um meio de o perderem, pois temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então as pessoas buscavam se purificar fazendo oferendas, pombos, animais, né? Eu tenho mais uns 10 minutinhos, né? Paulo falou que eu poderia avançar um pouquinho. Então a gente vai fazer um intervalinho às 9h30, depois meia-noite mais ou menos. Então, gente,
as pessoas buscavam se purificar sacrificando animais. Alguém, tem algum biólogo aqui? Eu estou enxergando mal com esse óculos aqui. É porque esse é para perto. Tem algum biólogo? É biólogo? Ah, então, se eu estiver falando alguma coisa errada, você, por favor, você me ajuda a corrigir o erro meu. Existe uma frase, uma coisa que a ciência diz, que é muito pela biologia, que diz que a ontogenia recapitula a filogenia. O que significa isso? Significa que a vida intrauterina, a vida dentro do útero, ela mostra toda a fieira de evolução das espécies. E nós somos o topo. Nós somos a soma de tudo isso que existiu no planeta. Desde o mineral, que nós temos ali energia, depois no vegetal nós temos uma sensibilidade, porque o vegetal tem uma sensibilidade, ele sente. Temos histórias aí, pesquisas, e também nós sabemos que em determinado ponto ela tem um resquício de instinto, quando ela começa a se alimentar, se recolhe. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas como é seu nome? Hã? Maurício. Fabrício, você me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada. Aí nessa parte é que a planta, tendo esse resquício de instinto, ela passa a animar um corpinho de algum animalzinho. E aí vem crescendo, aí chega num determinado ponto que o animal, ele tem instinto, né? Aí ele começa a ter uma coisa de inteligência, que é o salto para se tornar, animar um corpo hominal, de homem. Então nós dentro do útero, a gente tem lá, nascido no líquido amniótico, uma mesma salinidade, um mesmo ambiente da água do mar, da salinidade da água do mar. A primeira célula ali, algas, bactérias, unicelulares, né? Nasceu na salinidade do mar e nós nascemos ali, a célula ovo, né, no líquido amniótico, que vai passando pelas etapas de todas as espécies. Então, gente, nós temos dentro de nós, não pensem que em águas mansas não tem jacarés. Às vezes uma pessoa é mansinha, mas eclode. Aquele animal que está dentro dela eclode. E a gente vira um bicho. Então, são esses bichos que nós temos que sacrificar. Não os pobres coitados dos animaizinhos. São esses que já estão dentro de nós. Domar as nossas más inclinações. É isso que nós temos que fazer. O sacrifício mais agradável a Deus é quando a gente vai oferecer, a gente se reconcilia com o adversário. E aí a gente dá a oferenda a Deus. Então, o Chico Xavier, ele em 1939, ele estava lançando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em 1939. E eles passavam um aperto, mas eles passavam um aperto. O pai já tinha perdido o emprego, estava doente, e ele tomava uma injeção que chamava injeção de ouro. Era muito caro. E eles estavam muito pobres. Ele, sem trabalhar, começou a vender bilhete. Falou para o Chico: Chico, estão falando que seus livros são para as almas? E nós também somos almas. Dizem que os seus livros são para os pobres, e eu não conheço ninguém mais pobre do que nós. Mas papai, nós não podemos, isso aí, os livros são dos espíritos, eu não posso usufruir, não posso ganhar nada sobre esses livros. E eles passando miséria. Tá bom, filho, depois que eu sei que eu já vou morrer, depois que eu morrer, ele vendia bilhete, eu jogo na loteria, compra bilhete de loteria, e eu vou fazer parar a roleta para você. E o Chico começou a comprar, né, depois da morte do pai, mas nunca ganhou. Pelo pedido do pai, mas ele nunca ganhou. Mas depois ele disse que a família ficou tudo bem, saíram das dívidas, pagaram os armazéns, as farmácias e tudo mais, né?
Então, gente, o Chico, se ele tivesse vendido por um real aquilo que toda... Eu só queria... Eu tenho quanto tempo? Eu tenho 5 minutos ainda? É isso? 5. Então, gente, ressuscitar os mortos, né? Porque é o seguinte, espírito... o povo brasileiro é um povo alegre, né? Mesmo no velório, né? Que contam, ficam ali dando risada, contando piadas. Mas eu trouxe uma brincadeirinha aqui. Um sujeito, ele tinha um jeito peculiar de vender os seus produtos. Ele trabalhava na funerária. Eu quero vender para você, dar um negócio aqui para você, que é muito importante para você. É uma urna funerária que tem a base, é todo importado, tem umas cortinas laterais, eu tenho a parte superior, e eu vendo para você por $3.000. $3.000 é muito dinheiro. Pois é, então tem exatamente aquilo que você precisa. Não tem as alças cromadas, a parte superior, mas temos a cortina, tudo é importado, tudo é importado, e eu vendo para você por $1.500. Bom, aí ele foi abaixando, né? Aí o sujeito falou, mas eu também não tenho esse dinheiro, é muito caro, né? Mas eu tenho então exatamente aquilo que você precisa, né? É um material importado, as alças são cromadas, e eu vendo para você por $700. Mas $700 é muito dinheiro para mim, então eu tenho exatamente aquilo que você precisa. É só fazer a cremação, né? Mas aí então como os brasileiros são muito alegres, né? Mesmo nos velórios, né? Aí estavam 3 amigos lá conversando. O que é que você gostaria que falassem para você de você quando seu corpo estivesse sendo velado? Eu gostaria que olhasse para o meu corpo e dissesse: olha lá, está indo um sujeito muito honrado, digno, trabalhador, esforçado, venceu na vida, é um bom marido, um bom pai de família. Eu gostaria que dissessem que eu nasci na periferia, não deixei me contaminar pelos vícios, pelas más companhias, e também venci na vida, e também sou um bom pai, um bom chefe de família. E aí perguntaram para o outro: e você, o que você gostaria que dissessem quando o seu corpo estivesse sendo velado? Eu gostaria que olhasse para o meu corpo e dissessem: olha lá, está mexendo. Pois é, ressuscitai os mortos. Ressuscitar, esse já não queria nem, né? Já queria sair do caixão, né? Mas então, gente, dai de graça o que de graça recebeste, gente. Nós, aqui na Casa Espírita, não podemos fazer comércio nenhum. Fazemos tudo absolutamente de graça. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Essa energia que nós reunimos, esses ingredientes que nós reunimos aqui nesse instante, né, em que nós estamos aqui reunidos, tirando dentro de nós coisas boas. Porque a espiritualidade amiga e protetora está trabalhando. E eu agradeço a Deus, em nome de todos, pela casa, pelos trabalhadores, agradeço pela presença de todos, encarnados, os desencarnados. E que nós possamos
levar deste ambiente aqui essa energia, irradiar para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, lá em nossa casa, que essa energia possa afugentar os fluidos pesados, que na verdade a espiritualidade já está fazendo o trabalho de higienizar, purificar o ambiente de cada um de nós que aqui estamos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos sair daqui bastante aliviados e muito fortalecidos. Boa noite a todos.